Olá, pessoal! Agora vai ser a nossa segunda aula, tá? E essa segunda aula, ela vai ser uma pequena introdução a fluxogramas, ok? Quais vão ser os objetivos da nossa aula? Você compreender o processo de desenvolvimento de um algoritmo. Então, antes da gente estar entrando em fluxograma, a gente vai estar entendendo como desenvolver um algoritmo, que compõe um algoritmo, compreender o que são variáveis e, por fim, está entendendo o que é um fluxograma. E está conhecendo alguns dos seus principais símbolos. A gente vai estar vendo alguns mais futuramente, mas agora a gente vai ver os símbolos mais básicos mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai entender como que nós vamos desenvolver o algoritmo, né? Quais são os passos que nós devemos seguir para conseguir desenvolver um bom algoritmo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é estar dividindo o nosso problema em 3 fases. Então, antes de desenvolver o nosso algoritmo, a gente precisa realizar isso, que é definir o que é entrada. Então, você tem que perguntar quais são os dados de entrada, processamento, que é a sequência de passos. Então, qual será o nosso processamento? A saída, que é o que é esperado. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos fazer uma analogia, né, desses 3 passos fundamentais na construção de algoritmo com uma receita de bolo. Os ingredientes, eles seriam a entrada. Por quê? A entrada vai ser aquilo que o usuário vai informar, né? Aquilo que vai ser necessário para o nosso processamento. Para você fazer um bolo, você precisa de quê? Você precisa de ingredientes, certo? Então, vai ser aquilo que nós precisamos. O modo de fazer vai ser o processamento, vai ser a sequência de passos para a realização do nosso algoritmo. Quais passos nós devemos seguir para obter o resultado desejado? Então, no modo de fazer, nós não temos uma sequência lógica para que o bolo fique gostoso. Então, esse vai ser o nosso processamento. E a saída esperada vai ser o bolo pronto para nós comermos, né? A saída esperada é aquilo que o usuário espera. O que o usuário espera? O bolo prontinho lá para ele comer, certo? Então, vamos entender melhor como que é essa entrada, o processamento e a saída. Entradas e saídas são a comunicação do programa com o mundo real, certo? Então, por meio da entrada e saída, é que o nosso algoritmo ele tem contato com o mundo real. A entrada ela pode ser feita pelo teclado, mouse, arquivos de textos. Então, é a forma como o usuário vai atuar sobre o nosso algoritmo. Então, se ele pode estar informando, se você pergunta qual é a sua idade, ele pode estar informando essa idade pelo teclado do computador dele. Então, é assim que os dados são informados. Então, como eu disse, é aquilo que o usuário irá informar, certo? A saída ela pode ser feita no vídeo, na impressora, arquivo de textos, por exemplo, que é o que o usuário deseja saber. Então, o que o usuário está querendo saber vai ser transmitido de alguma forma em algum periférico de saída do computador. O processamento será como os dados serão manipulados pelo programa. Então, o processamento é aquilo que o seu algoritmo precisa fazer para obter a resposta desejada. A gente vai estar compreendendo melhor isso agora, que é no exemplo. Então, vamos analisar esse enunciado. Crie um algoritmo que, se lhe informada uma idade, diga se esta pessoa é ou não maior de idade. E quais são as perguntas que eu quero que vocês respondam? Quais são os dados de entrada? Dado de entrada é os dados que o usuário informa. Então, quando você lê esse enunciado, o que o usuário vai ter que informar para que seja possível verificar se ele é ou não maior de idade? Seria perguntar qual é a idade da pessoa. Então, se você quer saber se uma pessoa desconhecida por você é ou não maior de idade, você chega na pessoa e pergunta: quantos anos você tem? E é exatamente isso que o computador vai ter que perguntar. O seu algoritmo vai ter que perguntar para o usuário quantos anos ele tem. Então, o dado de entrada vai ser a idade. E o processamento? O que eu preciso para obter a minha resposta? Então, para obter a minha resposta, eu preciso verificar se a idade informada é maior ou menor que a idade limite.
que aqui no caso, no Brasil, é 18 anos. Então, nós temos que verificar se essa pessoa, se essa idade informada é maior ou igual a 18. Feito isso, qual vai ser a saída? A saída é aquilo que nós queremos saber, é o que o usuário quer saber. Que no caso é informar se é ou não de idade, se essa idade informada é ou não maior que 18. Então, é como se você perguntasse, quantos anos você tem? Aí a pessoa te diz, eu tenho 21. Aí ele vai verificar, né, por meio desse processamento, 21 é maior ou igual a 18? Sim, então ele vai retornar, é maior de idade. Se fosse 17 é maior ou igual a 18? Não, ele retornaria, não é maior de idade. Então, é assim que funciona o nosso algoritmo. E você definindo o que são os dados de entrada, qual é o processamento, qual é a saída, você vai ter mais facilidade para estar desenvolvendo o seu algoritmo, certo? Agora, um exercício aí, né? Quem fez, né, só vai ter que prestar atenção para ver se pensou da forma correta na hora da explicação. Quem não fez, faça antes de ouvir a explicação do vídeo, tá? Crie um programa que receba 4 notas de um determinado aluno e retorne a média das 4 notas. Quais são os dados de entrada? Bom, os dados de entrada, como eu disse, é aquilo que o usuário vai informar. Você quer saber o quê? Você quer saber as 4 notas do aluno, não é? Então, as 4 notas, elas seriam o quê? Elas seriam os dados de entrada. E o processamento? O processamento é aquilo que eu vou precisar fazer para chegar à minha saída. Para mim, o que o usuário quer saber? A média das 4 notas. Então, qual que vai ser o meu processamento? Realizar a média das 4 notas. Por que eu coloquei aqui em parênteses, né? É importante lembrar disso, que é o que nós chamamos de prioridade, né? Que quando nós fazemos fórmulas matemáticas, nós temos prioridades. Se eu não colocasse parênteses, o que ele ia fazer, né? Multiplicação e divisão vem antes de soma e subtração. Então, ele iria dividir a nota 4 por 4 e depois ele somaria o restante. Então, uma forma de alterar essa prioridade é utilizando parênteses, né? Porque nós temos lá parênteses, exponenciação, multiplicação, divisão, soma, subtração e assim por diante, certo? Então, se a gente colocar um parênteses, ele vai realizar essa soma primeiro e em seguida ele vai dividir por 4. Então, eu fiz meu processamento, eu calculei a média. Qual vai ser a saída, então? A saída é o que o usuário deseja saber. O que o usuário quer saber? A média. Então, a saída será a média. Bom, pessoal, antes de estar entrando então em variáveis, essa primeira parte do vídeo acaba aqui, para que o vídeo não fique muito extenso. Então, até daqui a pouco.